Esse cara é o famoso Simão Bolívar. Já ouvimos falar tanto de bolivarianismo, né? Bolivariano pra lá, bolivariano pra cá. Quem nunca ouviu falar, né? É tanto esses. Deixa eu abrir maior aqui, aí, tá bom aqui assim. Esses revolucionários aqui sul-americanos falam tanto de Simão Bolívar. Mas por que fala tanto desse cara? Por que o cara da Venezuela fala tanto de Simão Bolívar? O cara da Bolívia, o cara da Colômbia, o cara do Equador. Pô, tá difícil, você não tem as referências de vocês aí regionais. É só esse cara, não tem outros não. O que esse cara fez? Essa é uma informação que a gente aqui no Brasil, na formação básica das crianças, ela não existe. E a gente cresce mais ou menos sem. Você escuta falar de Simão Bolívar por conta do que os revolucionários aqui sul-americanos falam, né? O Chaves, Maduro, isso aqui, ó, Revolução Bolivariana e tal. De onde vem esse cara? Vou contar pra vocês a história do Simão Bolívar. E é interessante a história dele. Que é a seguinte. No ano de 1805, né? O jovem, o garoto, né? Simão Bolívar, estava lá em Roma, dando um passeio, dando um rolê, né? Comendo lá seu macarrão. Buscava inspiração, talvez ali um pouco de aventura. Ele estava acompanhado do seu mentor, o Simão Rodrigues. E eles fizeram uma caminhada junto ali até o Monte Sacro, né? Que era um local cheio de histórias, simbolismos. Como muita coisa em Roma. Roma tem 70% do patrimônio histórico da humanidade. Então, ali em meio às ruínas da antiga Roma, Bolívar fez uma promessa, né? Que ecoaria ali através dos tempos, porque imagine a cena, aquele céu azul, ruínas, um jovem de 22 anos, cheio de fervor, ideais revolucionários, aqueles olhos brilhando de determinação, subiu até o cume do monte. Puta, tem um meme aí sobre o cume que é engraçadíssimo. Então, inspirada ali pelas ideias de liberdade que pairavam no ar europeu, pós-revolução, aquela desgraça da Revolução Francesa, e ele sentiu que aquele era o momento dele fazer alguma coisa, e ele faz uma declaração solene. Ele ergueu a mão e disse em voz alta ali, como testemunha ali o seu companheiro, ele fala assim: juro diante de vós, juro pelos deuses de meus pais, juro por eles, juro por minha honra, juro por minha pátria, que não darei descanso ao meu braço, nem repouso à minha alma, até que tenha rompido as cadeias que nos oprimem por vontade do poder espanhol. Então, ele era um revolucionário contra os domínios espanhóis. Então, essa foi a promessa do Bolívar lá no monte. Um juramento, né? Que na verdade era um juramento de sangue, suor, lágrima e feito ali na beira de um... Aquilo era um vulcão adormecido ali, aquela região, né? Mas que refletia essa paixão incontrolável do jovem ali pela liberdade. E o Bolívar, ele cumpriu essa promessa com determinação quase sobre-humana. A história dele é muito interessante. Ele lutou incansavelmente, eu vou entrar em detalhe aqui, enfrentou um monte de adversidades, liderou o exército através dos terrenos implacáveis do domínio espanhol. E a promessa dele do Monte Sacro foi o ponto de partida dessa carreira política e militar, né? Que libertaria não apenas a Venezuela, que era a sua terra natal, mas também libertou a Colômbia, libertou o Equador, o Peru e a Bolívia. Não é mole não, hein? Então, tudo o que ele fez na vida dele foi calcado naquela promessa que ele tinha feito, onde que ele manteve até o final da vida.
E é interessante, depois dessas revoluções todas, lá no final da vida, ele falou um negócio engraçadíssimo. Ele lá, já cansado, ele assim, puta que pariu, mas a revolução na América Latina é igual você querer plantar no oceano. Ai, caralho. Por que ele falava isso? Porque tinha um problema na América Latina chamado material humano. Você tinha esse problema em toda a América Latina, menos no Brasil. E a América como um todo, você não tinha esse problema nos Estados Unidos nem no Brasil, mas o resto dos países tinha. Que era o seguinte, ele fazia a revolução, tomava a frente do país e não conseguia pessoas qualificadas para fazer a gestão do país. Tudo desmoronava depois das conquistas. Eu enrolei todo para falar conquista. Depois das conquistas. E eles acabavam em vários momentos por conta dessa... Dominei, tomei tudo e tudo ia pro caralho. Porque não tinha gente qualificada para fazer a gestão do país. E os espanhóis tomavam de novo. Aconteceu várias vezes. Toma, perde, toma, perde, toma, perde, toma, perde, sem parar. Bom, vamos lá. O Bolívar nasceu num 24 de julho, como hoje, de 1783. Ele era filho de uma família muito rica, mas ficou órfão cedo. Foi mandado para a Europa para estudar, por isso que ele estava lá em Roma, né, onde ele teve essa epifania revolucionária. E resolveu lutar aí contra o colonialismo espanhol, que era muito diferente do que Portugal fazia. A primeira tentativa dele de libertar ali a Venezuela, em 1811, foi um fracasso completo, né? Ah, cara, quem é que nunca tropeçou na primeira tentativa de fazer alguma coisa, né? É normal. Então, mas o Bolívar não era um cara de desistir. Depois de um exílio temporário, ele voltou com mais vigor, recrutou mais gente, né? Fazendo alianças no exterior. E não tinha rede social, tinha que fazer tudo na voz, no boca a boca. E em 1813, Bolívar liderou a chamada Campanha Admirável, que foi ali uma série de vitórias que renderam o título dele de El Libertador. E a luta estava longe de acabar, né? Entre vitórias e derrotas, ele mostrou ali uma tremenda resiliência. O cara era chato, né? Um carrapato. Porque ele não só tinha que lutar contra os exércitos espanhóis, mas também contra todos os rivais políticos, a ganância do homem latino-americano, os grupos, as divisões internas e, naturalmente, as condições terríveis que advinham dos campos de batalha, doença, pobreza, fome. Em 1819, depois de uma travessia épica pelos Andes, daria para fazer um filme só com essa travessia, ele conseguiu libertar um local chamado Nova Granada, que por um acaso hoje se chama Colômbia, né? Não satisfeito, ele continuou a jornada dele libertadora, conseguindo a independência ali do Equador. Depois ele conseguiu a do Peru. Depois ele foi em frente, andou, mas conseguiu, lutou de novo e conseguiu da Bolívia. E a Bolívia foi um país que foi nomeado em homenagem a ele. Bolívia de Bolívar. E o tal do Bolívar estava tão preocupado, libertando tanta gente, que provavelmente não teve tempo nem para tomar um café. Porque ele não parava. Era um atrás da outra, um atrás da outra, um atrás da outra. Então, ele sonhava com uma América do Sul unida. Ele fazia isso para que todos esses locais que ele libertou se unissem como um só. Sonhava com um grande estado, eles até chamavam isso de a Grande Colômbia. Se você ouvir falar da Grande Colômbia, é essa união desses vários países. Porque eles olhavam os Estados Unidos enorme. Brasil enorme. Porra, vamos se juntar aqui e fazer um país grande também, né? Tá? Bom, é complicado, né? Você junta um monte de amigos assim,
todo mundo é amigo, todo mundo é ok, todo mundo é bolivariano, tá? Cara, se tu junta 10 amigos numa mesa de jantar, você não consegue acertar a comida que vai ser servida, se você perguntar o que cada um quer comer. Imagine os países. Claro que dá confusão, claro que dá um problema, claro que dá um monte de coisa, um monte de desentendimento. Então, 1830, ele renuncia essa porra toda, totalmente desgostoso aí com a insistente desunião interna de todo mundo. E ele acaba falecendo no mesmo ano, ali com 47 anos de idade, exausto, velho, sem recurso, pobre. Mas o legado dele, no entanto, para a história da América Latina é imenso, porque ele não só ajudou a libertar vários países, mas também inspirou gerações de líderes revolucionários até hoje, para o bem e para o mal. Inspirou um monte de gente que não é culpa dele, né? Se o pessoal usa a história do cara para se inspirar e fazer merda, né? Não é culpa do cara, né? Mas, de muitas maneiras, ele moldou o destino aí da América do Sul e do continente inteiro, né? Mudou a história por conta dele. Inclusive, as conversas que existiam entre Dom João VI, Dom Pedro I e Leopoldina, que falava, ó, se esse país resolver se tornar independente, o Dom João falando para Dom Pedro I, que seja por você e não por esses aventureiros aqui em volta. O Dom João VI estava falando de Simão Bolívar. Esse monte de guerra, um monte de revolução, não se engane, traz uma baita instabilidade. Esse toma, retoma, a Espanha toma, vai lá, revolução, volta. Instabilidade, pobreza, fome, desgraça, isso vem acompanhado, porque para que o país possa evoluir e crescer, é preciso que ele tenha estabilidade jurídica, estabilidade alimentar, né, segurança. Então, nada disso as revoluções e as guerras proporcionam. E por isso que o Brasil é essa grande merda desde 1889, porque ele, nos pequenos períodos de estabilidade, o país cresce. Mas depois entra umas merda aí, como Vargas, JK, PT. Cara, não tem país que resista. Não tem país que resista. Se tu botar o PT em qualquer país virtuoso do mundo, ele vai pro caralho, porque ele não existe para construir nada, ele tá aí só para destruir. E a gente vai ver notícias hoje falando sobre isso, tá? Então, o Simão Bolívar aí, o El Libertador, né? Ele começou essa jornada dele na Venezuela, libertou a Venezuela, teve várias tentativas ali, dando um resumo completo. Depois ele vai para Colômbia, tá? Luta lá, faz aquela travessia épica dos Andes, libera a Colômbia, né? Depois ele vai para o Equador numa marcha também, indo ali para aquela região e liberta também o Equador do domínio espanhol, vai para o Peru, que foi um dos maiores desafios ali do Simão Bolívar, o Peru. Então ele consegue libertar o Peru também. E essa vitória do Peru meio que selou o destino ali do domínio espanhol na América do Sul, porque acabou, né? Perdeu o último território. Foi para a Bolívia, né? Teve o projeto da Grande Colômbia, né? Que além de todas as conquistas militares individuais, essa visão política ambiciosa da criação de um grande país, de uma federação que ia unir Venezuela, Colômbia, Equador, Panamá, todo mundo junto. Panamá também entrou na Grande Colômbia. E essa união ele não conseguiu concretizar, foi bem efêmera ali. E ele falou, pô, a gente separado fica fraco. Se a gente se juntar, a gente fica muito mais forte, mas, cara, as politicagem interna, os caudilhos, tá? Aqueles milico lá, a porra dos golpistas, caralho, o Pacheco, o Lira lá, junto com aquela turma, uma merda, cara, uma merda. O cara não conseguia nada. Por isso que no final da vida ele falou que a revolução da América Latina era tal como querer fazer uma plantação no oceano. Você vai plantar, mas a parada não vinga. O que ele conquistava e construía era destruído pelas forças locais. Uma merda, né? Então, tá aí a história de Simão Bolívar. Eu espero que tenha sido proveitosa aí para minha audiência. Um pouquinho de informação aí pela manhã, tá bom?
Vamos seguir aqui para as notícias? E aí, você que chegou agora aqui no final do vídeo, cara, obrigado por chegar aqui, importante isso. Curte, compartilha, se inscreve no canal, entra no clube de assinantes, faz o que você puder aí para ajudar o Palhaço a trazer mais notícias. Obrigado, tá? E bota no grupo da família, fala assim, olha o Palhaço. E você também pode mandar dica, se você acha que tem alguma notícia que você queira ser comentada, é só me marcar nas redes sociais, procura aí Laudelino RJ, bota no Twitter, bota no Instagram, vai marcando aí que a gente traz e comenta aqui. Valeu, galera, um abraço e até a próxima.